É o seguinte, eu vejo muitos comentários me perguntando onde leio as histórias que conto aqui no canal. Basicamente, é muita pesquisa. São livros, artigos, páginas, muita coisa. Mas eu tenho sim algumas recomendações de livros que eu acho que seria bem legal passar para vocês. Tanto para quem quer apenas conhecer as histórias, quanto para quem quer de fato se aprofundar nas lendas mitológicas bem a fundo. Vale também para quem quer só se divertir com histórias bem legais mesmo. Meu nome é Lucas Franco e essas são as minhas recomendações. E minha primeira indicação é essa belezinha aqui, o Mitos. Esse livro é simplesmente perfeito para quem quer conhecer os mitos gregos, mas ainda não está muito afim de cair de cara nos livros acadêmicos. E calma que a gente também já vai chegar neles. O Mitos foi escrito pelo Stephen Fry, aquele ator britânico que você provavelmente conhece por V de Vingança. Acontece que ele também é um grande fã, um verdadeiro estudioso dos mitos gregos, além de ser um ótimo contador de histórias. Então o que ele fez foi pegar toda a mitologia grega, pelo menos ali a parte inicial dos deuses, e reescrever na forma de um romance. Inclusive, ele fez alguns diálogos que nunca existiram nas histórias clássicas, tipo uma conversa entre os titãs que terminou ali com a castração do Urano. E ele faz isso com muito bom humor, além de ser, lógico, extremamente fiel ao que contam os mitos gregos. Então você vai conhecer uma boa parte da mitologia grega como se estivesse lendo um livro, sei lá, de Harry Potter. Assim, bem tranquilo, bem de boa mesmo, eu recomendo demais. É um bom ponto de partida para quem não conhece as histórias e também uma leitura bem legal e divertida para quem conhece mais. É tipo o que o Neil Gaiman fez lá no livro Mitologia Nórdica, que eu também recomendo, aliás, mas eu deixo isso para o vídeo dos livros de mitologia nórdica. Aliás, esse livro aqui e todos os outros que você vai ver nessa lista, você encontra no link da descrição. Eu fiz uma matéria bem bonitinha, bem completinha com todos eles e até mais alguns. Então, nessa mesma pegada do romance, vou recomendar também A Canção de Aquiles, da autora Madeline Miller. Nesse livro aqui, a gente também tem uma adaptação de uma história clássica, no caso de um pedaço ali da Ilíada. Então, é uma história ambientada na Guerra de Troia. Na verdade, começa bem antes disso, ainda na infância do Patroclo e do Aquiles. E sim, nesse livro eles aparecem como um casal. Mas olha, é importante lembrar, como a própria autora faz, que essa não foi uma ideia que ela tirou do chapéu, do nada. Platão já falava desse romance e tem até uma peça perdida do Ésquilo que trata o relacionamento desses dois como romântico. O que inclusive explicaria totalmente aquele surto maluco do Aquiles depois que o Patroclo morreu. E tudo isso tá lá nesse livro. Então você vai acompanhar toda a vida de Aquiles da infância lá com o pai até a morte na guerra. De verdade mesmo, de todos esses livros novos de mitologia, esse é o meu favorito. É um livro muito bem escrito que mescla a grandeza trágica da guerra com a história de amor desses dois protagonistas tão importantes. Além de dar devido reconhecimento para o Patroclo, coitado, que normalmente é bem apagadinho. Essa mesma autora tem outros 2 livros de mitologia. Na verdade, ela pega mesmo essas histórias que a gente conhece tão bem e dá uma nova roupagem para elas. E nessa mesma pegada de adaptar o texto do Homero, ela faz aqui também uma releitura atual e corajosa de Circe, a bruxa que aparece lá na Odisseia. O que eu acho mais legal é que são histórias e personagens que normalmente não recebem
muita atenção nas histórias clássicas. Todo mundo sabe quem é Circe e o que ela fez com os homens do Odisseu, mas poucos sabem como ela cresceu, quem são os seus pais e o que ela fez para parar lá naquela ilha. Tem também o Galateia, um conto. Nessa história, a autora faz uma releitura do mito de Pigmalião, aquele famoso escultor que se apaixona por sua obra-prima de mármore, justamente a Galateia. Por meio da intervenção de uma deusa, essa Galateia, tipo Pinóquio, ganha vida e na versão dessa autora acaba se casando com o Pigmalião. Inclusive, é uma história muito legal que eu nunca contei aqui no canal. Acho que vale a pena fazer esse vídeo. Mas beleza, saindo um pouco dos romances, bora então para os livros didáticos, para quem realmente quer aprender sobre mitologia grega e não só se divertir com uma boa história. Começando por este daqui, é um livro da Dark Side, então tem capa dura, ele é super bonito, bem acabadinho, do jeitinho que vocês conhecem. E ele é basicamente um dicionário que possui mais de 700 personagens e lugares da mitologia grega e também romana. Então, é um livro ideal para quem está começando a se familiarizar com os nomes que aparecem nas histórias. Tá lendo a Ilíada e não sabe quem é Dione ou Diomedes? É só pegar o dicionário, dar uma conferida e pronto, tá resolvido. Fora que todas as descrições são super bem feitas, fáceis de entender e vão direto ao ponto. Então é um resumão de tudo o que você precisa saber ou só para consultar mesmo. Agora, esse daqui é um clássico, o livro de ouro da mitologia. Vai na mesma pegada desse último que eu falei agora, só que não em forma de dicionário. Em vez disso, ele conta toda a história dos mitos greco-romanos e também de outras mitologias, mas lá para o final, de forma cronológica. Então, o autor, que é o Thomas Bulfinch, ele reconta toda a história com riqueza de detalhes, mito por mito. Eu gosto muito desse livro porque ele é de fácil checagem. Quando eu estou fazendo um vídeo aqui para o canal e quero só conferir ali um mito, alguma coisa bem rápida, sempre dou uma lida rápida aqui para refrescar a memória. Tem tudo lá separadinho e é bem fácil de encontrar. Vale muito a pena mesmo. Agora, a partir daqui, a gente vai entrar nos livros mais avançados. São leituras mais pesadas e densas para quem realmente quer aprender sobre os mitos gregos. Aliás, se aprofundar mesmo. São livros que eu uso muito aqui no canal, inclusive. E lógico, né, que os dois maiores clássicos da mitologia grega não poderiam ficar de fora. A Ilíada e a Odisseia não apenas cativaram as audiências antigas, né, com aquelas histórias épicas de guerra, heroísmo e viagens, mas também estabeleceram os alicerces de toda a tradição literária ocidental. Foram também os pilares da própria mitologia grega como conhecemos hoje. Vieram daqui todos aqueles arquétipos mais conhecidos dos deuses. O Zeus mulherengo e traidor começou com ele. Hera ciumenta? Também. É graças a Homero que os deuses gregos, que antes eram apenas religiosos, tornaram-se parte de uma história maior, uma história feita para entreter. É a mitologia grega em sua melhor forma e eu recomendo fortemente que todo mundo leia essas obras. E a minha recomendação é esse box aqui, que para mim é o que tem a melhor tradução em português das obras do Homero, além de ter um acabamento muito bonito, vale muito a pena. Além do Homero, outro importante autor daquela época foi o Hesíodo, só que de formas bem diferentes, né? O Homero contou as histórias que se tornariam os pilares da mitologia grega, enquanto o Hesíodo estabeleceu, os alicerces dela. Na Teogonia, o autor narra a origem do universo e toda a criação do mundo, e sim, é um livro bem pequenininho. Mas é graças a ele que sabemos que primeiro veio o caos, depois Gaia, Tártaro e toda aquela história.
Aqui também tenho Trabalhos e Dias, que narra o conto de Prometeu e da Caixa de Pandora. É um livro, sim, bem curtinho, mas fundamental para quem quer entender a origem dos deuses e também aquela confusa árvore genealógica da mitologia grega. Agora, se o seu objetivo é se tornar um especialista de verdade em mitologia grega, aí eu recomendo fortemente que você leia os livros do professor Junito de Souza Brandão. São 3 volumes que cobrem absolutamente tudo o que foi contado sobre os mitos gregos. É um livro acadêmico, pesado, mas muito esclarecedor. Você não apenas vai conhecer as histórias, como também entender o contexto em que elas foram criadas. Tem absolutamente tudo o que você precisa saber mesmo. E esse aqui é o primeiro volume, ele começa contextualizando todo o conceito do mito e a sua relevância na cultura global. Depois ele começa a apresentar uma detalhada explicação de como os mitos gregos se formaram. E aí começa uma extensa e longa jornada mitológica, desde o período neolítico até as batalhas e a ascensão de Zeus como soberano do universo, incluindo aí figuras como Caos, Urano e Cronos. Tem também uma árvore genealógica bem explicadinha, com todos os detalhes e as diferentes versões da história. De verdade mesmo, isso daqui é o puro ouro. Já o segundo volume, ele avança um pouco mais no tempo e aborda a história de Zeus como o Deus Supremo e o Pai dos deuses e dos homens. Então, você vai ter aqui uma explicação completa sobre cada um dos filhos dele e também alguns dos netos, chegando até o mito de Eros e Psique. Tem toda a história de Apolo e Ártemis e também do Dionísio, desde os tempos de Zagreu até o momento em que ele se torna ali o deus das festas e do vinho. Aliás, esse livro aqui tem a melhor explicação da história do Orfeu que eu já li. Foi só aqui que eu finalmente entendi o que é o orfismo. O terceiro volume eu ainda não tenho aqui comigo, mas sei que ele explora os mitos dos grandes heróis gregos, como Héracles e o Perseu. Não vejo a hora de colocar as minhas mãos nele para poder explorar também esse lado que é tão importante nos mitos gregos. Na real, eu tenho muitas outras recomendações, inclusive de outras mitologias. Lembrando que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo um link onde você vai encontrar todos os livros que eu recomendei aqui nesse vídeo. Assim você também me ajuda a manter o canal, caso queira conhecer algumas dessas obras. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.